só tem uma frase que pode descrever o que eu estou sentindo. A expectativa é um karma. Oi gente, meu nome é Eduardo Brasil do YouTube e desculpa eu estar sumido da vida, mas só que, como vocês lembram, eu tenho uma vida que se chama faculdade e tá muito corrido, eu tô fazendo muita prova, muito trabalho. Eu queria ter muito gravado esse vídeo na semana passada, mas só que na semana passada, que era a semana que eu deveria gravar o vídeo, esse vídeo que vocês estão vendo agora, eu fiquei doente, eu ainda tô um pouquinho doente. Recado dado. E agora, esse é o vídeo que vocês estavam esperando. Depois de 2 trailers reactions, vocês vão descobrir agora o que eu achei do filme de Convergente. Enfim, gente, hoje eu tô aqui pra falar as minhas opiniões, pensamentos e tudo que eu estou sentindo sobre o filme de Convergente. Então, sem mais delongas, vamos continuar? Eu achava que Convergente ia ser melhor do que Insurgente por algum motivo e eu me ferrei, porque no final das contas foi a mesma coisa, foi a mesma experiência, foi a mesma frustração de maneiras diferentes, digamos. Como eu tava falando, não levantou o padrão que eu esperava que esse filme levantaria pra série, porque a série realmente, apesar de não ser tão forte do que outras séries de YA, tópico, era uma série amorzinha aqui no meu coração. Esse filme deu uma vontade imensa de falar o que vocês estão fazendo com a porra dessa série. Não que eu tenha odiado o filme, eu não odiei o filme, mas também eu não gostei do filme. O filme ficou num vácuo, no meio louco por aí. Então, antes de chegar nos pontos que eu quero comentar, eu vou dar minha nota pro filme, que vai ser 5, que é a minha nota que eu dei pra Insurgente, e isso se traduz com 2 estrelinhas, ou seja, o filme mesmo tentou prometer alguma coisa, entregou um pouquinho e conseguiu não entregar o resto que deveria entregar. Enfim, vamos começar com as boas notícias, que são coisas que não me incomodaram nesse filme. A primeira delas que eu notei aqui foi trilha sonora. Eu sei que muitos fãs estão reclamando que os filmes da série Divergente não tem uma trilha sonora tão boa quanto a primeira, mas o que as pessoas estão se referindo são as trilhas sonoras, que são as canções que são acompanhadas pelo filme e não as músicas feitas especialmente para o filme. Em Divergente eles misturaram um pouquinho a score, que é a trilha instrumental, com a trilha sonora, que é a soundtrack no primeiro filme. E muita gente gostou disso, aparentemente. Mas só que em Insurgente se preferiu mais a score e deixaram a soundtrack um pouquinho de lado, mas teve uma soundtrack. Os fãs da série ficaram meio que decepcionados que não teve basicamente uma soundtrack pro Convergente e só uma score, porque aparentemente ninguém dá a mínima para a score de um filme. Então eu dou como um cinéfilo, eu dou a mínima para a score de um filme, é claro, tudo mais. E dos 3 filmes, a minha score preferida é de Divergent, de Divergente. Eu curti muito a de Convergente. Eu não sei se vocês perceberam, eu acho que não, mas a score de Convergente, de Allegiant, remete um pouquinho à score de Tron Legacy em algumas maneiras que me fazem ficar feliz ouvindo a score. Segundo ponto positivo do filme que me agradou, é claro, não me incomodou, foi a atuação. A atuação da série Divergente não é muito ruim, mas também não é lá grandes coisas, a não ser pela Shailene Woodley, apesar de achar que teve uma cena que ela ficou muito mal dirigida em Insurgente, que eu não sei porquê, eu vi esse filme dublado e mesmo assim deu vontade de rir da Shailene na cena onde ela tá sendo submetida ao soro da verdade. Não é muito bom e é culpa da direção desse filme, que é um ponto que eu ainda vou chegar nesse vídeo, mas nesse filme a Shailene Woodley tá melhor dirigida, mas tem algumas coisinhas que meio que comprometem a atuação dela em alguns momentos,
que ainda vou falar nesse vídeo. Naomi Watts e Octavia Spencer, elas foram maravilhosas como a Evelyn e a Johanna, respectivamente. E eu amei muito, e eu queria muito que elas tivessem mais tempo de filme, mas isso é um outro ponto que eu vou chegar também nesse vídeo, mas elas foram muito boas com os personagens. A atuação foi legal, foi curtir, não me incomodou. Não é um ponto que eu relevei muito na hora de avaliar o filme. Terceiro ponto do filme. É o ponto positivo mais sem sentido desse vídeo, mas é a fotografia do filme. A fotografia do filme tá muito bem. Eu achei a fotografia do filme muito bem feita. Apesar de ser aquela fotografia básica e normal, eu achei uma cena que se destacou do restante do filme, que foi a cena lá que é um pouquinho polêmica, na minha opinião, que é quando a Tris, ela tá meio se desintoxicando do ambiente radioativo, que ela tem que jogar as roupas no fogo azul, que remete muito àquele momento de Divergente, onde a Tris, ela tá jogando a roupa lá da facção, da antiga facção dela lá no fogo, quando ela tá na audácia e tudo mais. Eu achei isso muito legal, mas é um ponto que é diferentezinho da fotografia, que é praticamente o próximo ponto que eu vou falar aqui. A adaptação. Aliás, essa adaptação é um termo meio relativo bom e relativo ruim. Porque a adaptação é justamente o roteiro do filme. O roteiro do filme, em alguns pontos, como a adaptação, é legal. Eles fizeram uma adaptação legal do filme. Eles não ignoraram totalmente o livro. Eles pegaram basicamente 70% do livro e colocaram nesse filme e ainda transformaram em outras coisas. E eles pegaram também muitos elementos de outras obras que vocês podem reconhecer em Convergente, que são 1884, que dá pra realmente fazer uma mega comparação. E também falo muito de referências ao Admirável Mundo Novo, mas eu não li, então não sei exatamente quais são esses pontos que eu posso dar pra vocês, mas de 1884 tá muito visível e tá muito bem feito, na minha opinião. Mas não quer dizer que o roteiro do filme seja perfeito e que a adaptação é 100% ótima. E esse é um ponto que posso puxar pros assuntos, pros temas, pros tópicos que me incomodaram muito nesse filme. Puxando em roteiro / adaptação, eu achei que eles ignoraram certos personagens. Teve falas muito jogadas, como a do Caleb, que ele fala, tipo, ele vê lá o trocinho e ele fala: ah, isso deve ser radioativo. É claro que pra gente que lê o livro, a gente não importa porque ele era da erudição e deveria ser sábio e tudo mais, mas para um espectador comum, eu não acho que seja uma ótima maneira de entregar essa frase. E também tem outras frases que são ditas nesse filme que são muito óbvias e que não deveriam ter sido ditas. A história tem alguns furos, e são furos que são muito perceptíveis. No seguinte, eu vou dar um exemplo. A Tris, ela tá lá com um cara que explica tudo pra ela, mas ela não pergunta as coisas mais básicas. Também vamos combinar que um filme escrito por 4 roteiristas, sendo 3 creditados, não deve sair tantas coisas boas assim, então já era um motivo de eu ficar preocupado em ver Convergente. Meu Deus, eu tô suando muito. Comprei só como uma lembrancinha de que eu vi esse filme. Não é o merchandise da Cinemark nem da Coca-Cola, só pra deixar claro, tá? Segundo ponto negativo que eu quero comentar a vocês, que está relacionado ao roteiro e adaptação do filme, que é apagamento de personagens. Como assim? Bem, vocês sabem que ocorreu um insurgente. O Ryan, a Lynn, a Marlene foram adicionados e praticamente acrescentaram porra nenhuma pro filme. A Cristina, a Tori foram praticamente deixadas de lado. E vamos dizer que vamos falar que aconteceu a mesma merda em Convergente. A Cristina, apesar de estar fazendo mais coisas que ela fez de Insurgente, ela tá um pouquinho apagada, ela não tá fazendo tanta coisa assim no filme. Os roteiristas praticamente queriam colocar a Cristina fazendo alguma coisa nesse filme, mas ela não fica aparecendo muito nesse filme. A Tori, eu acho que ela só funcionou no primeiro filme, porque no segundo ela não tem nada pra fazer. E ela, miraculosamente, ela descobriu um jeito de desativar aquele trocinho que tava no corpo de todo mundo insurgente, que fez
que deu chance pra Evelyn ir lá atacar a erudição lá de surpresa. Que foi meio que jogado na nossa cara e a gente teve que aceitar porque era o final do filme, tava começando a correr o tempo. Nesse filme a Tori, ela tá lá, mas ela tá apagada porque não tem nenhuma conexão com ela. É uma personagem aleatória que tá no filme fazendo nada. E isso é muito ruim, porque a Tori, ela tem uma ligação, principalmente com a Triss, desde o início da série. E a gente não teve nada disso em Insurgente, que me decepcionou muito. E a gente não teve também nada disso em Convergente. Mas eu acho que isso é um fato do roteiro mesmo. Parece que é uma personagem aleatória, que a Tori exatamente não é uma personagem aleatória. Aliás, ela tem certas importâncias no livro. Eu fico decepcionado. Eles poderiam ter feito alguma cena com a Tori e a Triss antes de eles tentarem escalar um muro, com algum diálogo que remeta a alguma relação entre as duas, mas não teve isso. A única coisa que teve a Tori mesmo, tipo, que a Triss, ela dá uma lista de coisas pra Tori e ela, tipo, ela fala pra Triss, tipo, sarcasticamente, só isso? É quase impossível. E é só isso que nós temos da Tori, entre a Triss e a Tori, e não é lá muito bem explorado. E eu achei um ponto muito fraco do roteiro. Mas outra coisa que não foi do roteiro, mas eu sei que foi da direção e da edição desse filme, é que entre a Evelyn e a Johanna, em vez de eles colocarem ela no mesmo patamar, eles meio que apagaram a Johanna de certa maneira do filme. E não! Como vocês ousam fazer isso? A Johanna no Insurgente, ela tá lá, mas ela é uma pessoa apagada em Insurgente. Mas a Evelyn também tava meio apagada em Insurgente. Quando as duas personagens vão pra um filme, que elas meio que entram num embate, que dá como deixar um plano igual entre as duas e elas fazerem tretas. Teve uma cena que elas começaram a tretar que foi uma das melhores cenas do filme. Sério, deveriam ter mais cenas como essa no filme, mas não tiveram. Teve uma. Mas eu acho que o diretor preferiu dar mais foco na Evelyn do que na Johanna e meio que comprometeu com o filme, porque tem uma parte do filme, uma parte muito importante do filme, que a Johanna praticamente não aparece, mas aparece numa cena, numa coisa que dá pra ver que eles meio que jogaram a Johanna. Mas eu acho que não foi de roteiro, eu acho que foi a direção que influenciou a edição do filme, que cortaram cenas com a Johanna e eram cenas que realmente precisavam pra dar um pouquinho mais sentido pra história. Eu acho que não ficou muito bom, aliás, ficou muito jogado. Sobre essa cena que eu acabei de falar, eu tava falando com a minha amiga na faculdade nesses dias. A gente tava conversando sobre Convergente, que nós vimos e tudo mais, mas ela respondeu: mas fica subentendido que eles foram procurar a Johanna. Subentendido seria como se fosse uma coisa que eles iam fazer, ou um diálogo que sugeria isso. Ficou sem sentido. Eu achei muito péssimo. Outro personagem também que tá esquecido, que é um personagem que você meio que percebe que tá envolvido com a Johanna, é o Uriah. O Uriah também não tá tão apagado como tava no Insurgente, mas só que como ele tava com um monte de cena com a Johanna, ele ficou ainda mais apagado com o Insurgente. Como eles conseguiram fazer isso, eu não sei. Mas isso foi errado, cara. E pegando esse ponto, eu vou ir pra um outro ponto negativo que me incomodou muito nesse filme, que foi a direção. Eu não fiz nenhum vídeo sobre Insurgente, então vocês não devem saber nada disso, mas eu acho a direção de Insurgente, de um modo geral, fraca. Ela é uma direção muito fraca, principalmente comparando com a do primeiro filme, em que ela tava muito boa, apesar de estar dando umas derrapadinhas de um lado e do outro. Mas era uma direção muito boa e funcionava. Em Insurgente, a direção era fraca, mas de algum jeito conseguiu funcionar, né? E por incrível que pareça, a direção era fraca em Insurgente e continua sendo fraca em Convergente. E apesar de fraca em Convergente, ela é sem paixão, ela não tem nenhum sentimento, prazer de dirigir o filme. Levando em consideração que o cara fez um filme após o outro e foi praticamente em seguida, então você vai perceber que a direção desse filme continua a mesma coisa e alguns pontos piora um pouquinho. E um dos pontos que piora muito, além da direção, que na verdade é o quarto e o último ponto, também prejudica o filme em muitos aspectos. Acreditem se puderem. Efeitos especiais.
Eu não sei se vocês sabem, eu não sei se vocês notaram, mas a série Divergente tá ultimamente se apoiando ao CGI. Eles abusaram muito em Insurgentes, deu pra perceber. A maioria dos efeitos de Insurgentes são bons e tem algumas cenas que destoam muito, mas infelizmente em Convergente a situação em relação a efeitos visuais e especiais piora muito em relação aos outros filmes. Mas em Convergente você vai ligar em muito e você vai começar a odiar esse filme aos pouquinhos, ao notar a má qualidade de muitos efeitos. É claro que nem todos os efeitos do filme são ruins. Aliás, eles capricharam muito em alguns efeitos, mas tem outros efeitos que ficaram muito ruins. Começando, eles repetiram o mesmo erro em Insurgente, que é basicamente você filmar um ator aqui e aqui, basicamente colado nas minhas costas, está uma tela verde, uma tela azul, whatever. Qualquer tela que dá pra substituir por uma outra coisa. E é muito feio, mal feito, merda! E isso acontece numa cena, mais ou menos no início do filme, e você fica... Meu Deus, como eles conseguiram fazer isso? Que horror! Tem coisas muito horríveis, como, sabe aquele globo de plasma que vocês viram no terceiro trailer? É horrível! É horrível! Outro efeito que eu achei grotesco foi a gosma. A gosma é a coisa mais inútil da face desse filme. A gosma é horrível, é mal feita, infelizmente faz com que a atuação da Shailene seja horrível. Eu não vou falar qual cena é, porque vocês vão ver a cena do filme. Aliás, eu acho que eu já comentei, e foi aquela cena mais ou menos polêmica, porque é uma cena que tava funcionando tudo bem, e depois da gosma é tipo, foda-se e fizeram qualquer merda ali. Outra cena que eu percebi que os efeitos ficaram muito ruins. Tava acontecendo uma perseguição e tudo mais, e tem alguns momentos que o CGI da nave e do ambiente não estavam combinando, e também não estavam bem feitos, e tipo... Não! Estragaram a sequência! Horrenda! E tem mais alguns outros exemplos de CGI, mas eu já falei os mais gritantes aqui pra vocês, os mais horrendos que vocês vão rir pra cacete nesse filme. E é por causa dos efeitos que eu tô pesquisando a semana inteira pra ver se eles lançam a droga do orçamento do filme, quanto eles gastaram, pra ver se eles fizeram de uma maneira totalmente errônea ou se os produtores realmente diminuíram o orçamento de Insurgente pra Convergente. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas nos Estados Unidos as pessoas estão começando a perder o interesse da série Divergente, e isso pode ocasionar muitos problemas para a arrecadação de Convergente e para a produção de Ascendants, que é o quarto filme. O que eu vou falar aqui e agora é muito dolorido pra mim, porque quando eu dei a nota pra esse filme, eu tentei ser o mais generoso possível. Eu tava querendo ver esse filme esperando eu dar um 6 logo de cara. Eu vi que eu tava me iludindo, que eu tava com uma expectativa alta, basicamente, pra um filme que não merecia tanta expectativa assim. Então, o que eu vou falar agora aqui dói muito meu coração, mas Convergente tá merecendo todas as críticas negativas que tá recebendo. O Rotten Tomatoes, que é o maior site que traz o maior número de críticas pra fazer uma porcentagem de quanto bom é o filme, tá atualmente, eu chequei hoje, tá atualmente em 11%. Quando eu vi o filme, tava numa situação ainda mais crítica, que a gente estava no 0%, que é desastroso até. Eu espero que esse diretor novo não estraga tudo, como esse dos dois últimos estragou mais ou menos a série, pra mim, pelo menos, as de filmes. Esse filme tinha coisas para dar certo e não deu, e isso me decepcionou muito. Eu não sei se essa também é a sua opinião sobre o filme e tudo mais. Se você curtiu a minha opinião ou se identificou com a minha opinião, deixa um joinha aqui para divulgar o vídeo e o canal. Também comente aqui embaixo o que você achou do filme, se você gostou mais do que eu ou você não gostou mais do que eu. Vamos ter uma comunicação mais direta. Se você quer ser meu amigo nas minhas redes sociais, eu estou deixando todas elas, literalmente todas elas, aqui embaixo na descrição. E que eu sempre deixo, apesar de eu nunca colocar nenhum símbolos, nenhum mascotes do Twitter, do Snapchat, do Facebook. Pera aí, acho que o Facebook não tem mascote.
E se você gostou desse vídeo, eu convido a vocês a assistirem os vídeos restantes que eu tenho aqui no canal e também se inscrever no botãozinho que está aqui embaixo. Não seja um babaca no comentário, porque se você for, é basicamente como se estivesse fazendo isso. Então, gente, é só isso. Eu tô muito cansado. Eu praticamente parei a gravação desse vídeo 3 vezes. Vocês estão percebendo que tá mais escuro agora quando eu comecei a gravar. Então, gente, é só isso e até mais.